Olá, meninos, vamos aqui para nossa revisão. Eu coloquei aqui algumas questões para revisar com vocês, para a prova de amanhã. E vocês também têm correção do caderno que eu passei, né? Pode estar dando uma olhadinha. Aqui na operação de fração, eu coloquei, destaquei aqui, ó, simplificação, porque quando tiver a operação de fração, que é com divisão, vezes, mais e menos, quando vocês acharem o resultado, vocês vão ter que simplificar, né? Simplificar é você estar dividindo até aquela fração não poder mais ser simplificada, que ela é uma fração irredutível. Vamos lá? Na divisão eu tenho 6/7, todo mundo sabe que repete. Divisão eu vou mudar para o sinal de vezes. E a segunda fração, a gente vai inverter. O 8 vai ficar no numerador e o 2 no denominador. Vamos multiplicar. 6 vezes 8, 48. E 7 vezes 2, 14. Olha só. Então, você vai achar que é o resultado aqui. Não, pode simplificar, então você simplifica. Amanhã tenha bastante atenção. 48 dividido por 2 dá 24. E 14 dividido por 2 dá 7. Eu posso simplificar aqui ainda? Não. Então, aqui a resposta é essa aqui, ó. Tá vendo? Na multiplicação, já mostrei que a gente multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então, 3 vezes 8, 24. E 9 vezes 6, 54. Os dois são pares. Se os dois são pares, eu posso dividir por 2. Então, aqui, 24 dividido por 2 é 12. E 54 dividido por 2 é 27. Eu tenho 12 e 27 avos. Eu vou poder dividir por 2? Não, eu tenho um par e um ímpar, mas eu não posso dividir por 2. Aí vocês vão achar que vai acabar aqui, ó. Não. 27 e o 12, ele pode ser simplificado por 3. 12 dividido por 3 dá 4. E 27 dividido por 3 dá 9. Agora sim, ó, eu tenho um resultado, tá vendo? Aqui na adição, subtração, ou se tiver só adição, se tiver só subtração, se os denominadores são diferentes, fazemos o quê? O mesmo EC, ó. Já falei que esse traço é uma divisão, ainda coloco sempre um pontinho em cima para vocês lembrarem. Números pares nós dividimos por 2, 2 dividido por 2 é 1, o 3 vai repetir, e o 2 dividido por 2 também é 1, ó. Não tenho mais como dividir, vou estar repetindo ele, mas o 3 eu tenho, que eu vou dividir por 3. 1 vou repetir, 3 dividido por 3 é 1, e 1 vou repetir. Agora, vamos multiplicar esses dois. 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu venho com a primeira fração, mais segunda fração, menos terceira fração, é igual ao resultado. Quem foi que nós achamos? O 6. Então, o 6 vai ser todos os denominadores que vamos dividir pelos números de baixo. Vamos multiplicar pelos números de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 5, 15. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 3, 9. Então, agora vamos somar aqui. 15 mais 4 dá 19. E 19 menos 9, 10. Não é isso? 15 mais 4, 19. 19 menos 9 dá 10. Aqui, parou aqui? Aqui vai ser o resultado? Não. Se os dois são pares, vamos dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. E 6 dividido por 2, 3. Acaba aqui, ó. 5 terços, tá vendo? Vamos agora ver transformando porcentagem em fração e fração em porcentagem. Olha os exemplos, por favor, para não errar amanhã. 3 quartos. Como é que eu posso transformar a fração 3 quartos em porcentagem? Eu vou pegar o 3 quartos e vou multiplicar por 100, ó. E cadê o denominador? Você pode até colocar 1, porque o número 4 multiplicando por nada vai ser ele mesmo. 3 vezes 100, 300. O 4 vai repetir. Vou pegar o 300 agora e vou dividir por 4, ó. Então, aqui, ó, eu não posso dividir 3, vou dividir 30. Vai dar 7, porque 7 vezes 4 é 28, é o que fica mais próximo de 30. 8 para 10, 2, descer 1. 1 mais 2, 3. Para 3, nada. O 0 eu vou descer. Formou 20. 20 para dividir por 4, 5. Porque 5 vezes 4 é 20.
Olha aqui o resultado, o quociente. Então, 3/4 para transformar em porcentagem, 75%. Agora vamos estar transformando porcentagem em fração. Ó, 30%. Tá vendo? Você vai simplificar também. Ok? Ou, como aqui tem o zero em cima no numerador e denominador, você pode estar cortando, ó. Se você não tem como simplificar, o resultado é 3/10. Se a fração puder ser simplificada, você vai simplificando. Nesse caso aqui, a gente não simplificou porque tinha zero, a gente cortou no numerador e denominador, sobrou 3/10. Como 3/10 não pode simplificar, acaba aí, ok? E aqui eu coloquei também um exemplo. Outro exemplo, 12% de 650. Você vai armar uma multiplicação, olha só, para poder achar quanto é. 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 6, 12, com 13. Vou ler a primeira casa, vou multiplicar 1. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 6, 6, ó. O zero eu vou repetir, 3 mais 5, 8, 6 mais 1, 7. Quanto vai ser? R$78, ok? Aqui nós temos aqui uma comparação de fração. Lembra? Comparação, você tem numeradores iguais, sempre a maior fração é o menor de baixo. Quando numeradores são iguais, a maior fração é o menor de baixo, ó. Quando os denominadores são iguais, a maior fração é o maior número de cima. E quando os denominadores vêm diferentes, fazemos o quê? O MMC também, não pode esquecer. De 2 e 3, ó, vou dividir por 2, que vai dar 1, 3, 3, vou dividir por 3. 2 vezes 3, 6. Olha só o denominador, vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 6, 18. 6 dividido por 3. 2 vezes 4, 8. Aí você vai achar a maior fração e vai colocar o sinal. Temos também aqui, botei um exemplo só também, só para lembrar, de fração equivalente. Eu tenho uma fração 6/4. Eu falei que fração equivalente é aquela que nós podemos estar tanto multiplicando também, como dividindo, né? Essas frações equivalentes. Tem vários exemplos. Eu coloquei esse exemplo aqui, mas tem outros no caderno de vocês para treinarem. Tudo direitinho. Eu tenho 6/4. O denominador é 24. Como é que eu vou saber o numerador de 6? Você tem que vir para o 4. Vai botar o vezes, sinal. 4 vezes quanto que dá 24? 4 vezes 6. Então, o mesmo vezes 6, você vai colocar em cima e multiplicar. 6 vezes 6, 36. Então, 36 24avos é uma fração equivalente a 6/4. Eu aqui multipliquei, mas se fosse um valor menor, eu teria que dividir. Aqui nós temos também alguns tipos de frações. Frações que tem 3 tipos, própria, imprópria e aparentes. E estou lembrando aqui a vocês um detalhe. Aqui eu tenho uma fração que eu dividi aqui em cima em 3 e tomei um só, estão vendo? Mas vai ter aluno, ó, que vai querer colocar aqui, ó, 1/4, porque a fração está representada em 1/4, aqui não querer botar 1/4, vai estar errado. Por quê? Se a senhora pintou 1 e dividiu em 4, porque toda a fração que você vê com a metade dividida e a outra metade não, é como se aqui embaixo tivesse a mesma quantidade que está em cima. Então, a fração aqui é 1/6, tá vendo? Aqui, ó, que tipo de fração é essa? Eu dividi cada um em 5, então eu coloco embaixo, né, cada fração. E eu pintei quantos aqui? Eu tomei 8, então fica 8/5, que aqui é uma fração imprópria. Uma fração imprópria, tá vendo? Aqui, ó, que te achou 1/6, aqui é uma fração própria, que o numerador... O denominador sempre é maior que o numerador. E aqui, embaixo, eu dividi cada um em 4. Toda a parte que divide, coloca embaixo. Não é 8, não? Não. Porque cada um está dividido em 4. E eu pintei quantos? 8. Então, que tipo de fração é essa?
parentes. Toda a parênteses a gente divide, pinta, não sobra nenhum espaço. A própria, sempre você tem o denominador maior que o numerador. E a imprópria é o contrário. A imprópria sobra espaço, né? E o denominador é menor que o... Lembra aqui? Números mistos para transformar em fração? Nesse caso, nós temos 2. E aqui no meio, nós temos uma multiplicação. Como é que podemos fazer? Vamos transformar o primeiro número misto em fração, vai repetir o sinal de vezes, depois transformar o segundo em fração e multiplicar. Olha só como é fácil. Vezes e mais. Vezes e mais. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Denominador 3 eu vou repetir. Olha o sinal de vezes. Agora eu venho aqui com outra fração. 4 vezes 1, 4. E 4 mais 1, 5. O segundo denominador vou repetir. Virou uma multiplicação, tá vendo? Vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 7 vezes 5, 35. E 3 vezes 4, 12. Olha só aí. Então aí tá toda essa revisão para que vocês treinem para amanhã. Além dessa, tem a correção do caderno com todo o conteúdo e as atividades do caderno, ok? Beijos, treine bastante para amanhã.